Olá, meu amigo querido. Alguma vez você já se perguntou por que quanto mais você luta, mais você se esforça, as coisas não dão certos para você? Porque às vezes quanto mais você se entrega a Deus, quanto mais você busca a mão poderosa de Deus, parece que as portas se fecham para você. Quer dizer que Deus esqueceu de você? Ou quer dizer que Deus não está prometendo a sua promessa, porque quando você lê a Bíblia, acha muitas vezes a promessa de que quando Deus está com você, tudo vai dar certo. Mas você procura Deus, anda com Deus, caminha com Ele, mas na vida real, na vida prática, as coisas não funcionam para você. O que fazer? Vamos ler um texto e permitir que a palavra de Deus responda às nossas inquietudes. O texto é Éxodo, capítulo 1, verso 12. Diz assim: Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Em que circunstâncias se escreveu este texto? Acontece que o povo de Israel, na terra de Egito, para onde tinham emigrado, começou a crescer e a se multiplicar. E o texto bíblico diz a se espalhar por toda a terra. Então, Faraó começou a pensar: se deixamos que este povo continue crescendo e continue se espalhando por toda a terra, vai chegar um momento em que eles vão ocupar a terra toda e nos vão a desplaçar. Não podemos permitir isso. O texto bíblico diz que eles temeram o povo de Israel. Oh, querido, nesta situação, trazendo a história para os nossos dias, o povo de Deus nasceu para crescer e se espalhar pelo mundo todo. As boas novas do Evangelho têm que chegar a todos os lugares, a toda nação, tribo, língua, povo. Mas acontece que o inimigo não quer isso. O inimigo tem medo do povo de Deus. E assim como o Faraó tentou impedir o crescimento do povo de Israel, o inimigo hoje tentará por todos os meios de evitar o crescimento do povo de Deus. O que fez Faraó para evitar o crescimento do povo de Israel? 3 coisas. Primeiro, se nós lemos aqui o texto mais para baixo, diz que, vou ler o verso 14, diz assim: tornaram-lhes a vida amarga, expondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, a executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. De acordo com este texto, a primeira tentativa de Faraó de acabar com o povo de Israel foi dobrar o trabalho para eles, escravizá-los. Lhes davam muito trabalho e pouca recompensa. Os exploravam por completo. Tinham que fabricar tijolos, tinham que fabricar as famosas pirâmides de Egito, tinham que ir para o campo, plantar a terra, cultivar a terra, colher, e tudo para o povo do Egito. Desta maneira, Faraó pensava: eles cansados e extenuados vão acabar. Mas, querido, o trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção. Lembre-se que no princípio, na criação, Deus entregou para Adão e Eva o trabalho como uma bênção. O problema é que quando entrou no pecado, o trabalho cobrou esse aspecto de cansaço. Hoje o trabalho é cansativo, é extenuante. E hoje, muitas vezes, o trabalho é trocado por dinheiro. Então, a sociedade tornou-se injusta, se paga pouco, se demanda muito. E isso vem desde os tempos do Egito. O povo de Israel sofria. Mas o trabalho, a escravidão, o esforço tremendo que eles tinham que fazer, nada disso impediu que o povo de Deus continuasse crescendo e se espalhando por toda a terra. Então o diabo procurou uma segunda tentativa. Tinha 2 parteiras
que costumavam ajudar as mulheres israelitas a darem à luz quando estavam grávidas. O faraó deu uma ordem para elas: cada vez que vocês vão ajudar a uma mulher egípcia a dar à luz, tirem a vida dessa criança. Mas o texto bíblico, se você continua lendo para baixo, verá que o texto afirma que as parteiras tiveram temor de Deus. Veja, gente que não conhecia a palavra de Deus, gente que não pertencia ao povo de Deus e, no entanto, tinha o temor de Deus em seu coração. Você não precisa conhecer a Bíblia para ter o temor de Deus em seu coração. E muitas vezes, infelizmente, tem gente que conhece muito a Bíblia e não tem o temor de Deus em seu coração. Mas estas mulheres tinham o temor de Deus em seu coração e desobedeceram às ordens de Faraó e não cumpriram com tirar a vida das crianças recém-nascidas. Agora, quando você ouve a voz de Deus e obedece, nunca sai perdendo. Se você continua lendo o relato, verá que Deus abençoou e prosperou a vida destas parteiras e a vida dos familiares delas. Segundo plano do inimigo para acabar com o povo de Deus, fracassado. Então, o inimigo tentou uma terceira medida para exterminar o povo de Israel. Ordenou que toda criança, todo menino que nascesse entre o povo de Israel devesse ser jogado no rio Nilo. As mulheres podiam sobreviver, mas os homens não. Os homens, toda criança, homem que nascesse, deveria ser afogada no rio Nilo. Terceira tentativa do inimigo para acabar com o crescimento do povo de Deus. Oh, meu amigo, te digo uma coisa. O inimigo não quer que seu povo cresça. É por isso que as coisas muitas vezes não dão certo para você. Me diz uma coisa, o povo de Israel aqui, nestas circunstâncias, estava servindo a Deus ou não? Sim. Era fiel a Deus? Sim. Obedecia às instruções divinas? Sim. E, no entanto, estava sofrendo. Primeiro, trabalho duro, pesado, escravidão. Segundo, ameaça de morte. E terceiro, os meninos que nasciam eram afogados no rio Nilo. Quer dizer, o inimigo tem medo do povo de Deus. É por isso que, desde aqueles tempos, o inimigo ataca a família, ataca nossos filhos. Às vezes, quando não pode com você, porque vem com você, te tira o emprego, te tira o dinheiro, te coloca em situações difíceis. Muitas vezes a tua fé vacila, muitas vezes você levanta os olhos para os céus e diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Nessas circunstâncias, você até pode, dobrando os seus joelhos, vencer. Mas então o inimigo vem e ataca teus filhos. Os afoga não no rio Nilo, porque isso foi naquele tempo. Os afoga nas paixões, nos prazeres desta vida. Nossos filhos, desde que são pequeninos, 2, 3 anos, já estão metidos na internet. Já não conseguem viver sem o iPhone na mão. Quer dizer, o inimigo faz de tudo para poluir a mente deles, para poluir o coração deles. Então, eles são contagiados pela cultura de nossos dias e, à medida que vão crescendo, não sabem tomar as decisões corretas. Hoje, mais do que nunca, você precisa ter consciência de que não está sozinho nesta vida. O inimigo pode vir em cima de você com todas as estratégias que ele quiser. Mas você tem a seu lado um Cristo vitorioso. Sabe, querido, eu sempre digo que o inimigo lá no reino dos céus se levantou tentando derrubar Jesus. Lutou, enganou uma terceira parte dos anjos, lutou com Jesus e fracassou. Então foi expulso do céu.
Ele veio a esta terra. Nesta terra, ele fez cair o ser humano, Adão e Eva, e pensou que tinha vencido. Na época de Israel, através do povo egípcio, atormentava e tentava exterminar o povo de Deus, mas o povo de Deus continuava se espalhando. Quando Jesus veio a esta terra, o inimigo tentou destruí-lo recém-nascido, criança. Deu Herodes um veredicto de matar a todas as crianças. Deus milagrosamente salvou o Senhor Jesus. Quando Jesus começou seu ministério, o inimigo veio. Enquanto Jesus estava no deserto, veio travestido de um anjo de luz, com a palavra de Deus aberta, tentando destruir a vida de Jesus. Fracassou novamente. Depois, os soldados prenderam Jesus Cristo, o pregaram na cruz do Calvário, e quando Jesus estava morrendo, o inimigo achou que tinha vencido agora para sempre. Quando Jesus morreu, o inimigo deu uma gargalhada de vitória. E, no entanto, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E desde aquele momento o inimigo sabe que está derrotado. Hoje, a nossa luta é contra um inimigo derrotado. Ele já não tem vida. Ele recebeu a sentença de morte na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou da morte, ele te deu uma mensagem. Não importa, o inimigo te pode manter na sepultura um dia, 2 dias, mas no terceiro dia a pedra se abrirá e você renascerá para a vitória. Portanto, querido, diante dos ataques do inimigo, não desmaie, não desfaleça, não se desanime, não se entregue. Você nunca está sozinho. E outra coisa, não permita ser derrotado por um inimigo que já não tem vida, com um inimigo que está acabado. Não permita que ele se esconda atrás de uma garrafa de álcool para destruir tu vida, que se esconda atrás das sensações maravilhosas da droga para destruir tua vida, ou que se disfarce de um pacote maravilhoso de cigarro para acabar com tu vida. O inimigo não vem como inimigo, se esconde, se disfarça, engana. Para destruir a vida de Adão e Eva, veio disfarçado de serpente. Hoje pode se disfarçar de qualquer coisa. O único que ele quer é que você abandone Jesus, que você feche a Bíblia, que você ache que tudo isto é mentira, que Jesus esqueceu de sua promessa. Mas todo dia, mesmo chorando, mesmo atravessando pelo vale da sombra e da morte, mesmo perturbado em sua vida profissional, em sua vida financeira, em sua vida cotidiana, mesmo com seus filhos atacados pelo inimigo, cada manhã você busque a graça maravilhosa de Deus. Abra a palavra, alimente-se da palavra. Nada está perdido para aqueles que confiam em Deus. Quantas vezes tenho encontrado gente desesperada, gente que achava que estava simplesmente perdido para sempre. E, no entanto, Deus os levantou. Poderia te contar tantos episódios, tantos incidentes, tantas histórias de gente que não tinha mais a mínima esperança de recuperação. Eu lembro no Brasil, uma menina que cantava na Bahia, uma menina que cantava em um trio elétrico, em uma banda, com o esposo, com o coração vazio, com o coração desesperado. O esposo era o violinista e um dia ele conheceu a palavra de Deus e ela também se entregou ao Senhor Jesus. E hoje são um casal maravilhoso que louva o nome de Deus. Aí está o inimigo. Depois que eles aceitaram a Jesus, não cruzou os braços, perseguiu eles, bateu neles, passaram necessidade, largaram a fama, largaram as festas, largaram tudo para seguir a Jesus.
e não é fácil seguir a Jesus. Não era fácil pertencer ao povo de Israel nos tempos do Egito. A fúria de Faraó se desatou impiedosamente contra eles. E hoje não é fácil seguir a Jesus. O inimigo vai fazer de tudo para desanimar você, mas a vitória está garantida. Quem diria que justamente por ordenar Faraó que todas as crianças homens que nascessem fossem jogadas no rio, justamente por isso Moisés foi salvo pela princesa, chegou ao palácio e foi o libertador do povo de Israel. Uma coisa te digo, querido, Deus é um Deus de liberdade. Deus gosta da liberdade. O Evangelho prega a liberdade. Sem liberdade não existe Evangelho. Então, Evangelho não combina com escravidão. Cristianismo não convida com escravidão. Não permita ser escravo de paixões, de traumas, de complexos que você não pode arrancar de sua vida. Não permita ser escravo de situações. Cristo está a teu lado. E assim como libertou ao povo de Israel, pode te libertar a ti também. Mas não pode fazer nada pela força. Você tem que querer. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Você pode me dizer, pastor, estou cansado de lutar. Já fiz tudo o que pude e não consigo. Pois fala isso para Jesus. Fala para ele, Senhor, estou cansado de lutar. Já não tenho forças. Faz por mim o que eu não posso fazer. E te digo uma coisa, a tua oração não sairá de tua boca e a resposta divina já chegará. Milhares e milhares de anjos virão em teu auxílio. Você não é a única pessoa que é golpeada pelo inimigo de um lado e de outro. Você não é a única pessoa que passa por circunstâncias difíceis. Entregue sua vida a Jesus agora, neste momento. Façamos uma oração. O Pai querido, tem muitas pessoas que precisam de liberação. Tem muitas pessoas que lutam escravizadas pelo inimigo. Tem muitas pessoas passando pelo vale da dor e do sofrimento. Neste momento, eu te suplico que aquele mesmo Deus de Israel que libertou a Israel do Egito, venha e liberte estas pessoas do poder do mal, para que se tornem filhos e filhas vitoriosos. E quando Cristo voltar, que elas tenham a alegria de levantar os braços e esperar Jesus. Em nome dele o pedimos. Amém.